paz do Senhor, queridos professores, professoras, alunos, crianças, tios e tias, vocês que nos acompanham e estão sempre aqui conosco. É uma honra, um prazer, uma alegria ter você aqui novamente e estarmos juntos para mais a pré-aula desta semana. A nossa classe é a Juniores. Estamos estudando neste trimestre as verdades que Jesus ensinou. Os nossos alunos têm 9, 10 anos, algumas classes têm a mais ou a menos, não importa. Aqui estamos para juntos fazermos a obra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos por tua infinita bondade, Pai, e de mais uma vez estarmos aqui para mais esta pré-aula. Ó Deus, continua nos capacitando. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos da Tua presença. Venha nos dar, ó Deus, graça, sabedoria, unção, revelação da Tua palavra para passar para os nossos pequenos alunos. E que seja, Senhor, de surtir efeito no coraçãozinho de cada um deles. E transformação e libertação. E o teu nome ser glorificado, Pai. Venha nos capacitar, ó Deus, porque sem ti nós nada somos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridas professoras, professores de todo esse Brasil, que tem nos sentido a dor que nós sentimos esses dias atrás, pelo passamento do meu pai, o Senhor ter o levado às mansões celestiais. Tenho recebido muitos comentários das irmãs. Alguns eu já consegui responder, outros eu estarei respondendo. Talvez não seja possível falar o nome de todas as irmãs. Nesta aula não poderei estar falando, mas nas outras aulas vou estar dividindo e agradecendo o seu carinho, o seu apoio, as suas condolências e as suas orações. Isto tem feito grande diferença nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Também estamos orando por você, por seu ministério, por sua família e por seus alunos. Que Deus continua enchendo a tua vida de graça e de unção. Amém? Hoje estamos aqui na lição de número 4, Jesus, ou seja, a lição da tempestade. O texto básico é em Marcos 4:35, Jesus apazigua a tempestade. Vamos tirar uma lição dessa tempestade. O Senhor quer falar no meu e no seu coraçãozinho, dos nossos aluninhos. Depois de Jesus ter ensinado o dia todo para a multidão, muito em parábolas, as verdades que ele dizia, através dessas histórias figurativas, comparativas com o cotidiano de cada um deles e de nós. Agora, ele diz aos seus discípulos: passemos para outra banda do mar. Já era tarde e o Senhor já estava dentro do barco. E os seus discípulos adentram e eles começam a descer, ou seja, o Senhor Jesus dá aos discípulos uma ordem: passemos para outra banda, outra margem do mar. E eles obedecem. É muito lindo isso, receber uma ordem do Senhor e obedecer. A obediência faz toda a diferença. Então eles adentram naquele barquinho. Professor, leve aí o barquinho que você tiver. Talvez na sua estante você tenha algum barquinho lá. Talvez uma figura. Ou talvez peça para cada um dos aluninhos fazerem um barquinho de dobradura. Sim, leva papel sulfite ou papel de caderno, não importa. O importante é eles estarem ali na prática desta aula. Que grandes verdades saíram daqui para a vida deles e das nossas vidas. E assim, esse barquinho,
Esses discípulos, esses homens que conheciam este mar, Mar da Galileia, na realidade ele é um lago, conhecido também como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. É um lago de água doce. Os discípulos eram extremamente acostumados com este lugar. Muitos deles eram pescadores e conheciam bem aquele lugar. E um dia normal e um dia comum já estava começando a escurecer. E em obediência a Jesus, eles entram no barquinho e começam a navegar. E começam a navegar. Deixa cada um dos seus aluninhos navegarem aí, nas ondas ou no mar desta vida. Mas parecia um dia comum e normal. De repente, começa uma tempestade. O vento muito forte açoitava as ondas do mar e as ondas cobriam aquele barquinho. Veio trazer medo, mas diz-nos que Jesus, quando ele está no barco, ele adentra para a popa do barco, ou seja, para a parte de trás daquele barquinho. E ele deita sobre uma almofada e ele começa, ou seja, ele dorme. E nisso acontece esse temporal, essa tempestade, esse vento forte e esse barco começa a ser açoitado. Esse barco está à deriva nesse mar e essa escuridão já começa a atrapalhar grandemente e eles começam a ter medo e eles começam a sentir que tudo vai abaixo e eles pensam que não vão conseguir, porque aqui na Bíblia diz, uma grande tempestade que açoitava, que subiam as ondas. E assim aconteceu que a água já começou a encher o barquinho. Estava ficando difícil. A situação estava perdendo o controle. E Jesus dormindo na popa do navio, na parte de trás do navio. E eles então chegam até o mestre, despertam ele e diz: Mestre, Senhor, Jesus, desperta ele, não te importa que pereçamos? E Jesus acorda e vê aquela situação, mas ele sabe, conhece todas as coisas. E naquele momento, Jesus levantando, ele acalma aquele vento. Ele aquieta aquele mar, ele repreende o vento e diz: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia! Oh, nosso Deus não perde o controle jamais. Ele está no comando, ele é o comandante. Mas ele está dormindo? Não. O nosso Senhor está nos vendo. Parece que ele está em silêncio, parece que ele está dormindo. Não, ele acorda, ele toma sua posição e fez-se grande bonança. Professores, vamos dizer aos nossos aluninhos que o mar é essa vida aonde navegamos, aonde estamos indo para Sião. E muitas vezes a tempestade se levanta, as ondas se tornam tão grande que parece que vai nos destruir, que vai nos acabar. Mas se ele está no barquinho,
Ele tem o controle. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é Senhor dos senhores. E aí então tudo se fez grande bonança. Então diz para os seus aluninhos que tempestades são as lutas que nós enfrentamos, que eles enfrentam no seu dia a dia, dentro da sua casa, na escola. Muitas vezes vê situações dentro da igreja pedindo oração para outras famílias que estão em tempestade. Mas neste momento nós temos aonde recorrer. Os discípulos acordam ao mestre e diz: mestre, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eles despertam o mestre e diz: não te importas que pereçamos? A situação está difícil e parece que ele não está nos ouvindo, mas sim, ele está. Aleluia! Ele nos ouve em todo momento. Ele fez se tornar grande bonança a partir do momento que ele repreende. Tudo volta ao seu lugar. E o barquinho vai deslizando tranquilamente nas ondas daquele mar ou daquele lago. Deixa seus aluninhos manusear o barquinho deles e saber que Jesus está na vida deles. Quando vier a dor, a enfermidade, o sofrimento dentro de casa, o problema, o Senhor está no nosso barquinho. Oh, glória a Deus! Então, o Senhor, após ter acalmado e feito grande bonança pela voz do nosso Deus, ele diz para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha a lição que o Senhor estava ensinando para os seus discípulos. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? O Senhor está dizendo isso para nós, professores, para nós passarmos para os nossos aluninhos. Não tenha medo, mas tenha fé. Ele está no nosso barquinho, Ele está conosco. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó está conosco. As adversidades vêm, o vendaval vem, as ondas são tão altas, parece que vai nos destruir. É a luta, é a dificuldade, mas clame por Ele, chame por Ele. E que nós possamos entender o que o Senhor quer nos passar, dizendo: não tendes medo, ainda não tendes fé? Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Então nós precisamos ter fé, confiar nesse nosso Deus, porque Ele não perde o comando, Ele não perde jamais. Ele é o nosso comandante, glórias a Deus. E eles sentiram, esses discípulos de Jesus, eles sentiram tamanho temor, grande temor. E eles diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este? Este é o nosso Jesus. Esse é aquele que criou céus, terra, água, mar e que tem o controle nas suas mãos. E Ele repreende e tudo acalma e tudo volta ao normal. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Para grande tempestade existe grande bonança para o nosso Deus.
Eles sentem temor. Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é o nosso amigo Jesus. Esse é o nosso companheiro de todas as horas. Ele está no nosso barquinho. Ele está no barquinho. Então, deixa nas mãos dele. Haja o que houver, venha o que vier, mas ele põe tudo por terra. Ele repreende, ele faz bonança novamente. O vento e o mar obedeceram à voz de Jesus. No Salmo 93 diz: os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído e as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes ondas do mar. Deixa as ondas se levantar, que o nosso Senhor é muito maior do que tudo isso. E quando Ele ordena, tudo obedece, tudo volta ao lugar. E eles chegam ao destino, e eles chegam à outra margem do mar, glorificando e admirado que quem é este homem, que Jesus é este homem. O seu exemplo de tranquilidade e paz em meio àquela tempestade, o seu cuidado dos discípulos assustados, o seu encorajamento visando estimular a fé. Não tenha medo, mas tenha fé. Os que confiam no Senhor não serão abalados. Ainda é noite, está tudo tempestuoso. A igreja e o crente ainda não são afligidos pelo o mar proceloso desta vida. Sim, porque o Senhor está com você, porque o Senhor está com a igreja, porque o Senhor está conosco. Glórias a Deus. E nesse barquinho que você fizer, tem uma dinâmica bem legal na nossa revista. Eu gostei muito, que manda fazer esse barquinho de dobradura e dizer para eles, quando vai sendo açoitado, o que acontece? A proa do navio, ou seja, a frente do navio, pode até quebrar parte dela. E depois, continuando sendo açoitado, a polpa do navio também pode receber alguma, ser destruída em alguma parte. E também a parte superior do navio pode ser destruída. Mas, ao abrir o navio, ao desdobrar o seu barquinho, deixa os seus alunos desdobrarem aí, professor. É legal isso daqui, é bacana. Ajuda muito cada um. Olha só, aí o que sobra? Sobra um colete, sobra um coletinho. Colete nos fala de salva-vida. O Salvador está ali dentro do seu barquinho e ele vai te salvar, e ele vai cuidar, e ele vai te proteger. Nada vai acontecer com você. Os discípulos entraram em pânico, está dizendo aqui na nossa lição, mas quando eles se voltaram para o Senhor e clamaram por Ele, Ele ordena e tudo volta sob controle. Como é bom obedecer esse Jesus. Não é tempestade, vírus, doença, nada mais poderoso do que o nosso Deus. Jesus questionou a fé dos discípulos e ele questiona a nossa fé nesta lição, que nós possamos estar com a nossa fé em ação. Às vezes não é fácil, parece que a fé falta na hora da tempestade, mas lembramos que Ele está conosco, lembramos que Ele é poderoso, lembramos que Ele é Deus do impossível. Ele quer que tenhamos fé e que não duvidemos dEle. E no Memorizando diz, Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Marcos 11 e 22. Queridos professores,
Aproveite aí, deixa seus aluninhos entender essa grande verdade na vida deles, que Jesus está conosco todos os momentos. Ah, sim, Ele é o nosso companheiro, a nossa companhia, e não estamos sozinhos no nosso barquinho e em momento algum. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha aí, professor, uma excelente aula juntamente com seus aluninhos, ensinando essas grandes verdades. Oh, glória a Deus! Aleluia! Obrigado, queridos professores. Ficam na paz do Senhor e vai ser bênção a sua aula, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.